Todo escolhido deve ter a convicção para o que ele foi chamado na obra do Senhor. Pois a própria palavra de Deus diz: ora, alguns foram chamados para evangelistas, outros para pastores, alguns para cantores, outros para profetas e pregadores. Mas e você? Para o que você foi chamado na obra do Senhor? Se você ainda não tem esta convicção, peça direcionamento e peça discernimento de Deus para você entender para o que você foi chamado na obra do Senhor. Porque a própria Bíblia deixa claro que cada um fique na posição que foste chamado. Isso também não deixa você isento de estar procurando ajudar em outros cargos, em outras áreas que talvez não seja a sua própria área, porque se a igreja há uma necessidade, Deus conta com você para exercer aquele lugar, até que aquela pessoa em específico que Deus direcionou e que Deus está separando para aquele lugar chegue e assuma a sua responsabilidade. Mas a Bíblia é clara quando diz: olha, cada um fique na posição que foste chamado. E a verdade é que muitos escolhidos por Deus ainda não têm esse discernimento, não têm este conhecimento e ainda não entenderam para o que foram chamados. Por isso ficam fazendo isso ou aquilo e não exerce de fato aquilo que é para exercer dentro da obra de Deus. Mas hoje eu quero contar a vocês um sonho que Deus me deu e eu tenho a plena convicção que este sonho vai falar profundamente com você. Por isso, eu peço a você, preste bastante atenção, porque eu tenho a certeza que isso vai revelar para você alguma coisa para que você entenda para qual motivo você foi chamado na obra de Deus. Em um sonho que eu tive, Deus me mostrava uma pessoa em cima de uma plataforma pregando um evangelho diferente, um evangelho que não era o evangelho de Jesus Cristo. E a própria Bíblia diz que se alguém vos pregar um evangelho diferente, não aceitem, recusem, porque tal evangelho é anátema, é amaldiçoado. Então, eu tive a percepção que aquela pessoa fazia um esforço muito grande para poder pregar aquele tipo de mensagem sobre bênção, prosperidade, forçando que Deus iria abençoar as pessoas. Só que as pessoas que estavam naquele lugar, elas andavam para um lado e para o outro e não davam a mínima atenção para aquele pregador, para aquela pessoa que estava pregando. E aquilo de fato estava me incomodando profundamente, porque eu percebia que ele fazia um grande esforço para pregar aquela mensagem, mas as pessoas não estavam dando a mínima. Elas pouco se importavam com aquele tipo de mensagem, com aquele tipo de pregação. E eu estava tão incomodado que eu decidi pedir uma oportunidade para poder trazer uma mensagem, trazer uma palavra. E aí então eu fui até aquela pessoa em cima da plataforma, me assentei do lado dela, mas antes de pregar, eu preguei uma rosa muito linda nas minhas mãos. Aquela rosa, não existe uma rosa como essa na face da terra. Era uma rosa, mas tão linda, que até mesmo eu não queria arrancá-la, eu só queria estar com aquela rosa em minhas mãos. E de repente ele me deu a oportunidade e eu então dei um grito muito alto dizendo: prestem atenção. E aí de repente aquelas pessoas pararam e eu com a rosa nas minhas mãos, eu começava a pregar o evangelho, a palavra mais simples, mais pura, dizendo: olha, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E fui pregando somente a Bíblia.
E aquelas pessoas ficaram maravilhadas, elas olhavam e elas queriam ouvir mais da palavra. E eu disse: olha, Jesus é o bom pastor e dá vida pelas suas ovelhas. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu vim pregando a palavra, só palavra, só palavra. Em determinado momento, aquelas pessoas ficavam tão ansiosas pela palavra, pela mensagem de arrependimento, de salvação, que elas correram desesperadamente para poder pegar um pedaço, uma pétala daquela rosa. Mas era uma rosa que tinha, poucas pétalas, e elas tropeçavam uma em cima das outras e queriam a qualquer custo aquela rosa. E eu dizia: calma, gente, não vamos destruir ela. Calma, tem para todo mundo. E aí eu tive a percepção que as pessoas pegaram e eu fiquei ali, e aí de repente eu acordei. Sabe, naquele exato momento, eu tive o discernimento para o que eu fui chamado, para o que Deus me designou, me separou. E é isso que é muito importante na vida de você, que é um escolhido por Deus. É você ter a convicção para o que foi chamado. Porque alguém pregava um evangelho que não era, de fato, um evangelho puro. Parecia que tinha um tipo de mistura e as pessoas não queriam ouvir aquele tipo de evangelho. E quando eu pedi a oportunidade para poder pregar em nome de Deus o evangelho que a gente acredita ser o evangelho genuíno, as pessoas prestaram a atenção. O que Deus me deu, o discernimento, foi que as pessoas já estão cheias de mentiras, de falsos profetas, pessoas que enganam em nome de Deus, mas falam em nome de Deus, mas não são de Deus. O que Deus me deu discernimento é que quem foi chamado para poder pregar ou fazer uma obra específica, ele não muda por dinheiro, por ganância, por fama ou exaltação do homem. É isso que um escolhido precisa entender. Se Deus te chamou para pregar o evangelho de Cristo, pregue. Se Deus te chamou para louvar em nome de Deus, louve, busque a Deus. Se Deus te chamou apenas para ser um diácono, para poder ficar recebendo as pessoas na porta, faça o teu melhor, porque a exaltação e o galardão vêm do alto. Então entenda uma coisa, Deus me mostrava isso. E eu tenho a certeza que se você pedir a Deus discernimento, Ele vai te mostrar para o que você foi chamado na obra dele. Sabe, esse sonho revela muito para nós. Existem muitos que estão perdidos da obra do Senhor. Existem muitos que são escolhidos por Deus, mas ainda não se encontraram no que de fato deve ser feito na obra do Senhor. Mas eu tenho a certeza que Deus escolheu você para ver esse vídeo e entender que você deve orar a Deus para poder pedir a Ele o discernimento. Senhor, eu fui chamado para isso mesmo? Ó Deus, é isso que eu tenho que fazer na sua obra? É isso mesmo que o Senhor está me direcionando? E eu tenho uma plena convicção de uma coisa, eu vou te falar com toda a certeza. Você vai recusar. Você não vai querer fazer. Mas o próprio Deus vai te empurrando e te direcionando ao caminho que você deve andar e a posição que você deve ficar. Porque mais do que qualquer outra pessoa, Deus sabe
aonde você deve estar posicionado na obra dele. O próprio Deus vai colocar um desejo ardente no seu coração em fazer algo específico dentro da sua obra. E aí você pede a Deus realmente a confirmação. Senhor, é isso mesmo? Então eu vou fazer com todo zelo, com todo amor, com toda dedicação, porque eu tenho uma certeza absoluta que o Senhor vai te recompensar, que o Senhor vai te exaltar, porque você é um escolhido, mas um escolhido precisa ter a convicção para o que foi chamado na obra de Deus. Meus amigos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família ricamente, Deus abençoe o seu ministério, Deus te direcione. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta para o YouTube nos ajudar, compartilhe e comente o que você achou. Se esse vídeo falou contigo, deixa aí um comentário, o que de fato Deus falou ao teu coração, porque isso também nos ajuda. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, em nome de Jesus, amém.